Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Umbanda em Pauta. Eu sou o Yuri. Eu sou a Carol. Eu sou o pai Will. E hoje a gente está aqui para falar sobre dores e fé. Um tema importante a ser trazido, né, pai? Eu acho que é necessário, né? Eu acho que a nossa base de tudo é falar sobre nossas dores. Eu acho que é ruim isso de falar, mas eu acho que são as dores que nos trazem para a fé, né? Onde às vezes a gente encontra a fé através das dores, através do sofrimento, através de uma doença, através de uma tristeza, através de uma perca muito grande de alguém querido, de um amor. É nessas horas que às vezes a fé nasce ali dentro da gente em algum momento. Então, E às vezes ressurge também, né, às pai? vezes ressurge, e eu acho que é isso. E é ruim pensar dessa forma, né? Porque a fé ela deveria ser constante. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre falar é que a fé ela é constante, na maioria das vezes. O que muda é a religião, né? Às vezes a gente fica afastado da religião sem perder a fé, e as dores nos aproximam da religião. E tem o outro caminho também, que às vezes a gente também, sem ter a religião, não consegue exercer completamente a nossa fé, porque se a gente não está na religião, você não faz um preceito, se você não está na religião, você não toma um banho de descarrego, você não firma seu anjo da guarda, você não firma a vela para o seu orixá, para o seu pai de cabeça. E aí quando as dores vêm, aí a gente se aproxima da religião e se aproxima da fé automaticamente e começa a correr atrás do tempo perdido aí, do prejuízo. E vale destacar pro pessoal que a gente não tá falando só de dor física, né, pai? Eu acho que, bem ao contrário, né? Eu acho que a gente fala mais da dor, da alma do que da dor física. Exato. Né? Eu acho que a dor da alma é o que realmente machuca, o que realmente faz a gente se tornar melhor, porque no momento da dor você não consegue ver nada de bom, nada de prazeroso, né? Parece que o mundo acabou, parece que a tua vida ruiu, mas é dali que você vai sair uma outra pessoa melhor, uma outra pessoa mais positiva, uma outra pessoa mais alegre, uma outra pessoa diferente de tudo aquilo que... Sim, e quando a gente passa pelo momento de dor, né, pai, de solidão, de tristeza, né, não é igual uma dor de cabeça que a gente vai lá e toma um remédio e já melhora, né? É uma construção, né? Então a gente tem que ir passo por passo, degrau por degrau, até aí sim conseguir encontrar a nossa cura interior. E eu vejo o quanto a religião, mas eu vou até além, eu acho que a fé, né? A religião por si só, ela é uma coisa, né, palpável, mas a fé é algo que a gente não pode pegar. E é isso que nos apega. Eu acho que a fé ela acaba sendo um remédio para essas dores da alma. Eu acho que é muito isso. Eu acho que a fé, ela é o bálsamo, né? É o botão que você gira ali que pode mudar tudo na sua vida. Então, tem pessoas que têm fé do momento que acorda à hora que dorme. Se você duvidar, ainda tem fé enquanto está dormindo ali, né? No momento em que não está tendo seus pensamentos ali em ordem, mas continua mantendo sua fé. Agora, tem pessoas que acabam perdendo a sua fé com facilidade, né? E aí é o que a gente sempre fala, tipo, a fé, ela é uma sementinha pequena, porém ela é capaz de tudo. Ela é capaz de mudar a nossa vida, ela é capaz de mudar o nosso dia, ela é capaz de mudar toda uma estrutura já existente através de uma crença em algo que a gente nem pode ver, né? Então, quando a gente tem uma fé em algo, seja um espírito, seja um orixá, seja qualquer coisa que a gente tenha uma fé, um santo, é um caminho, é um direcionamento, e daí para frente a gente pode seguir com uma certeza de que as coisas vão ser mais fáceis ou ser melhor.
Sim, e eu vejo também, pai, o quanto a fé, ela precisa andar lado a lado também com outros tratamentos, né? A minha psicóloga, pelo menos, ela sempre fala, né, Carol, você tem que ter fé nas coisas, e não necessariamente ela tá me dizendo para ter fé numa religião, né? Ela tá me dizendo para ter fé na vida, ela tá me dizendo para ter fé na natureza, fé em dias melhores, né? Então a fé, ela anda também muito lado a lado ali, né, com essa questão da psicologia, mas também muito com a esperança. Ela acreditar, né? Mas eu acho que é muito isso. Eu acho que a fé, a gente não pode, por exemplo, você ter uma doença, né, e você acreditar que só a fé vai te curar. Exato. Pode te curar? Pode, eu acredito nisso, eu acredito fielmente nisso. Mas eu acredito também que ter fé, ela vai te direcionar para bons médicos, né, para remédios certos, que você vai tomar e que vai surtir efeito, que vai tomar e vai curar as suas dores físicas. Então eu acho que quando você tem uma fé aliada com isso que a gente estava falando de fé no mundo, não significa que você vai ser curado de uma doença, de um câncer, através da sua fé, né? É além disso. Você precisa ter uma confiança de que você vai precisar de uma ajuda médica, que você vai precisar de uma ajuda familiar, que você vai precisar de uma ajuda de amigos, para que essa cura chegue mais rápido. Então a fé, quando você tem uma fé nos espíritos, eu falo da nossa religião em específico, é muito isso, porque é isso que os espíritos conduzem, né? O espírito não vai falar assim, olha, tome essa água aqui, ó, que ela vai te curar. Ele vai falar, tome essa água aqui que vai te curar e procure um médico, que isso também vai te ajudar. Sim. Né? Procure alguém aqui na Terra que possa te ajudar também. Então, a fé, ela tem que ser aberta para essa recepção também de tudo, essas energias que possam ajudar realmente a gente. A gente pode até usar um ditado, né, pai? A fé, ela nos dá caminho e ela é metade do caminho andado. Então, além da fé, a gente precisa da complementação de algo mais também, né? É bem isso, eu acho que é isso. Eu acho que a fé, ela é essencial. Eu tenho uma história, eu acho que a minha base da minha fé, com toda certeza do mundo, ela vem da minha história, né? Da história com a minha mãe, minha falecida mãe. Minha mãe, ela morreu muito cedo, ela tinha 42 anos e ela trabalhava muito, então eu tive muito pouco convívio com a minha mãe, físico, né? Então minha mãe trabalhava de enfermeira à noite, ela saía desse hospital, ela trabalhava em casas de diarista, ela cuidava de criança, então a minha mãe chegava em casa sempre muito tarde, perto do meio-dia, depois do meio-dia, dormia até as 5, 6 horas, tomava o banho dela e ia para o hospital. Então, eu e meus irmãos tivemos muito pouco contato com a minha mãe. E aí a minha mãe teve câncer. E quando a minha mãe teve câncer, eu me recordo de que quando ela foi pegar o laudo médico, ela tinha feito aniversário e ela tinha muitas varizes. E aí ela ganhou dos médicos essa cirurgia de varizes, porque ela era muito querida lá no hospital. E aí nisso, muito recente daquele momento, tinha nascido uma espinha no pescoço dela. E a minha mãe sempre gostou muito de ficar se espremendo, e aquela espinha ela não queria espremer. E aí então ela foi fazer essa cirurgia, o médico falou, vamos tirar isso daí pra gente já ver. E quando ela foi buscar o resultado, ela estava com a vizinha e o médico falou pra ela que ela estava com câncer e era maligno. E aí eu sei que a minha mãe riu no momento, não percebeu, eu acho, que a gravidade daquele momento em que ela recebeu a notícia. E aí eu lembro que quando ela chegou em casa, nós não sabíamos nada disso, né? Éramos criança, tinha 9 anos na época, minha irmã mais velha tinha 12 e meu irmão tinha 6. E aí eu me recordo que ela começou a chorar. E aí acabou morrendo logo em seguida. Ela teve muito pouco tempo de vida depois desse momento. Acho que ela teve mais 6 meses de vida.
E fez o desencarne, né, pai? E aí eu acho que nesses 6 meses foi toda a minha estrutura de fé. Que foi durante esses 6 meses que eu comecei a conhecer a Umbanda. Então foi através do câncer que minha mãe teve que eu conheci o Pai Joaquim. Foi o primeiro espírito que eu tive contato. Depois o Seu Zé. E nesse terreiro o Seu Zé falou que minha mãe tinha um feitiço, alguma coisa nesse sentido, que seria um outro assunto. Mas o que me prendia de tudo é porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito guerreira, né? E de uma fé inabalável. Ela tinha tanta fé que era extraordinário ficar perto dela, assim. Então a minha mãe tinha gente lá fazendo oração de igreja evangélica à tarde. Eu me lembro que eles saíam, entrava as senhorinhas para fazer a novena, à noite vinha o Pai Joaquim. E aí aquilo tudo acho que foi construindo em mim a fé que eu tenho hoje, assim. Então eu acho que dessas coisas ruins, dessas dores, como a gente escreveu, pode surgir coisas boas. Eu acho que a dor, ela sempre serve para alguma coisa. Ela é ruim, ela machuca, ela incomoda, ela vai criar uma ferida, ela vai ficar vivo em você para sempre. Mas a fé faz com que essa dor não te incomode mais. Ela vai ficar ali, como uma ferida, mas ela não te incomoda mais. Ela não te atrapalha mais, não muda a sua vida. E outras feridas virão. Sim. E aí você se prepara tudo de novo, começa tudo de novo. Porque enquanto a gente estiver vivo, eu acredito que vai ser assim. Sempre, sempre. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu acho que o pai acabou respondendo já a pergunta que eu ia fazer, que era justamente isso. Como a experiência da dor pode tornar, fazer a gente encarar isso como uma oportunidade de crescimento. Mas eu acho que o pai já respondeu tudo, né? Porque é isso, a luta diária de enfrentar os problemas do dia a dia. É muito isso. Eu acho que é muito difícil, eu acho que é muito mais difícil a gente aprender as coisas sem o sofrimento, na experiência dos outros. A gente não dá muita atenção para a experiência dos outros, a gente não dá muita atenção pelo que o pai às vezes fala pra gente: olha, não faz isso que você vai se machucar, não faz assim porque isso não vai dar certo, não faz assim porque isso pode te trazer problemas. Às vezes isso a gente não aprende dessa forma, a gente precisa passar pelaquela dor. Assim é quando a gente é adolescente, principalmente em relacionamentos, né, afetivos, que os pais sempre falam: isso não é pessoa para você vai se machucar. E a gente: não, é o homem da minha vida, eu conheço. E lá na frente você acaba se machucando e passa por aquilo, mas eu acho que é necessário isso. É necessário a gente se machucar, é necessário a gente errar, é necessário doer para saber que ali, né, isso faz com que a gente cresça, isso faz com que a gente aprenda, isso faz com que a gente siga a vida. E eu acho que então, a fé, ela veio para isso. Eu acho que ter fé, quando era pequeno, eu sempre falava para as pessoas que ter fé podia ser nesse celular aqui, ó. Se você fechar os olhos, acreditar nele e ter fé de verdade nele, esse celular faz milagre. Porque a fé, ela não é uma imagem, não é uma vela acesa, não é um terço, não é uma oração, não é uma novena, não é um culto. A fé é além, a fé é acreditar em algo que você não vê e que você sabe que aquilo vai ser transformado. Então eu acho isso muito necessário na vida da gente, ter fé em dias melhores, ter fé em momentos melhores e assim por diante. Nossa, pai, fiquei até sem palavras aí, fiquei até emocionada com a sua história, com o seu relato. Eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo também,
né? É uma história muito impactante. Eu acho que com o relato da sua história, o Senhor pode mostrar para as pessoas, né, que não te conhecem, mas que estão te ouvindo, te escutando, que o Senhor também é um ser humano, que o Senhor também passou por momentos de tristeza, também passou por momentos, né, de dúvida sobre a sua fé, sobre quem o Senhor era, para daí sim, como o Senhor disse, ter a fé, né? Ter a esperança de dias melhores. E como é difícil, né? A gente ter essa fé, essa esperança quando tudo começa a dar errado na nossa vida, né, Pai? Eu acho que, primeiro de tudo, que a fé, ela é sim abalada. Eu acho que tem momentos que a gente vai passar na vida em que a fé vai ser uma dúvida. Sim. Sabe? Eu acho que eu não conheço ninguém que fala assim, eu nunca tive dúvida da minha fé, ou tenho fé em todos os momentos. Eu acho que a gente vê mais isso em vozinho, em vozinha, que já tem uma bagagem de vida grande, e mesmo assim, em alguns momentos eu tenho certeza que eles perderam a fé. Hoje eles não perdem, né? Porque eles passaram por um caminho que a gente não passou ainda. Exato. Né? Então, você conversa com uma pessoa ali de 80, 90 anos, eles têm uma fé inabalável, né? Eles podem estar passando por dificuldades, eles têm uma fé inabalável, mas eles passaram por tudo que a gente já passou. Então eu acho que em algum momento eles também tiveram dúvidas sobre a fé, tiveram dúvidas se tem fé, ou tiveram dúvidas se tudo isso existe, porque eu acho que a fé, ela é isso, essa humanidade é ter fé, né? Ser humano é ter fé, acreditar nos nossos acertos, nos nossos erros, e mesmo assim ter fé que vai dar certo. Com certeza, Pai. E partindo aí já para o final do nosso episódio de hoje, né? Tem aqui uma pergunta, tá? A última pergunta aqui para fazer para o senhor, né? Sobre a Umbanda, né? Como que a Umbanda, ela busca equilibrar essa compreensão das dores humanas? Eu acho que a Umbanda, ela é a maior compreensão que possa existir como exemplo de fé. Eu não desrespeito as outras religiões, em hipótese alguma, mas eu acho que a Umbanda, ela é humana, né? Você vai conversar com o espírito, eu acho que o espírito te fala coisas muito humano, né? Ele não te fala impossíveis, ele não te fala, não te pune, não te agride, não te coloca mais para baixo. Ele respeita o teu momento de dor, respeita o seu momento e te acalanta. Aí depois que você estiver melhor, aí chama a sua atenção, mas naquele momento não, naquele momento eles abraçam. Então eu acho que a Umbanda, não porque eu sou umbandista, mas a Umbanda, ela é o melhor afago que a gente pode ter nesses momentos. E a gente vê muito isso, né? A gente vê todos os dias aí na assistência, quando a pessoa não tem mais lugar para ir na vida, ela vem para dentro de um terreiro. Então, ela sai de uma igreja católica, ela sai da igreja evangélica, quando ela está desesperada, quando ela está sem caminhos para seguir, é para dentro de um terreiro que essa pessoa vem. Então eu acho que a Umbanda parece ser sempre o último refúgio das pessoas, né? É difícil você conhecer uma história de alguém que começa na Umbanda. As pessoas terminam na Umbanda. E aí a gente se encontra e permanece. E isso é bonito, né, pai? Acaba sendo bonito porque a gente vê o quanto a Umbanda ajuda as pessoas. Tipo, pessoas que chegaram aqui esperando nada e hoje em dia, digamos que tá com tudo, tá com a sua vida, tá com o seu trabalho, tá correndo atrás, fez de um momento ruim uma transformação total. Acho que a gente tem muita história de irmãos dentro do nosso terreiro. Muito. Ressignificador, né, Pai? A gente tem histórias lindas aqui dentro dessa casa. Eu acho que em toda casa de Umbanda deve ter histórias lindas. A gente tem histórias aí de filhos que tentaram suicídio durante a semana, chegaram em casa na sexta, no sábado estavam no terreiro e são filhos até hoje. E tenho certeza que pode ter pensamentos ruins em algum momento da vida, mas que a vontade ainda de viver ainda hoje é maior. Sabe, Pai, a gente vai, né, agora quase para a parte final, aí onde o Pai vai deixar uma mensagem para nós, mas agora o Pai, falando sobre isso, eu lembrei uma frase que eu li essa semana, que a Umbanda, ela me cura de dores que não foram ela que me causou.
E a nossa religião, eu acho que isso é um retrato bem claro, né? Quando o senhor fala do acolhimento, né? A Umbanda, ela procura curar as pessoas de uma dor que não foi ela, né, que causou. E falando já sobre o final, né, pai? Vamos deixar aí uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, uma mensagem de amor, de esperança, né? O que o senhor quer falar aí para as pessoas? Na verdade, eu acho que quando a gente fala de dores, a gente fala de todas as dores. E quando você se torna pai dentro de uma casa, tipo a nossa, você não consegue mais separar dores. Você não consegue mensurar dores. Eu sempre falo isso, não tem como você dizer se a pessoa que perdeu a mãe ou a pessoa que perdeu o gatinho de estimação sofre mais ou sofre menos. O sofrimento não se mede. Então, quando a gente está com uma dor para o mundo ou para a gente, é a nossa maior dor, né? Nossa dor é a maior que existe no mundo. E ela deve ser respeitada. Então, eu não vou dizer para você nunca que a sua dor... Tem pessoas que sofrem mais que você, que a gente ouvia isso quando a gente era pequeno. Mas respeite, eu acho, a sua dor. Mas antes de qualquer coisa maior que a sua dor, é a sua fé. Então, confie nos seus espíritos, confie em você, confie num Deus maior, confie em algo maior do que a gente, porque quando a gente confia ou quando a gente acredita em algo maior do que a gente também sabe que esse maior pode nos acudir, que esse maior pode nos socorrer, que esse maior pode nos amparar. Então a fé, ela é um amparo, ela é um abraço, ela é um sorriso, ela é um colo. Às vezes a gente vê umas imagens lindas eu vi um vídeo esses dias rolando na internet, faz tempo já, eu acho que era um toque de candomblé, e chegou uma Iemanjá e um rapaz estava na assistência e ele começou a chorar, e aí ela chamou ele, abraçou ela assim e deitou no colo dela e chorou muito. E eu chorei junto vendo o vídeo, na verdade. E eu acho que a fé é isso, é acreditar que em algum momento o nosso choro vai ser ouvido. Nada que a gente passar hoje não pode ser resolvido hoje ou amanhã. Eu confio nisso, eu acredito nisso. Acredite nisso também, que tudo que você está passando hoje e amanhã vai ser um dia melhor. É uma outra oportunidade de você recomeçar tudo de novo. E se a gente tiver que recomeçar mais 1000 vezes, assim até que as coisas aconteçam. É isso. Que mensagem linda, pai. Então é isso, pessoal. Esse é o final do nosso episódio. Aguardamos vocês no próximo. E até mais. Guerreiros sempre. Guerreiros de Ogum.